começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa que hoje vamos bater um papo sobre o crescimento dessa superpotência chamada China. Fala a verdade, é de propósito, né? Não é. É o que eu tava fazendo hoje de manhã. Tá bom. Será que a China... Não, peraí, legal. Ele erra e ainda admite que fez o de última hora o roteiro. Cara, minha semana, eu vou falar como é que tá minha semana. Tá uma insanidade minha semana, velho. Não posso falar por quê, né? Que é segredo ainda. Será que a China vai ser maior que os Estados Unidos, Kaique? Eu acredito que não sei. Caraca, eu achei fundamentada a sua opinião. E por isso temos aqui um convidado ilustre. Temos Ricardo Jeromel, investidor focado em tecnologia na 3G Radar e autor dos best-sellers O Poder da China e Bilionários, com vários pontinhos no meio. Seja muito bem-vindo então, Ricardo. Ni hao. Obrigado. E respondendo a pergunta que você fez pro Kaique, não é uma questão de se a China vai ser a maior economia do planeta, é uma questão de quando. O FMI, Fundo Monetário Internacional, sediado em Washington, fundado no pós-Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, falava que era em 2030 e agora antecipou para 2028. E se a gente olhar em poder de paridade de compra, a China já é a maior economia do planeta, já faz mais de 5 anos. O que é o poder de paridade de compra? Você ganha 30 mil dólares por ano nos Estados Unidos, você ganha 30 mil dólares por ano na China. Na China, os 30 mil dólares vão muito mais longe, você vai ter uma qualidade... o teu custo de vida é muito mais baixo. Cortar o cabelo na China, muito mais barato. O aluguel na China, muito mais barato, em geral, né, do que nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha esse parâmetro, a China já é a maior economia do mundo faz mais de 5 anos. Caraca, Kaique, olha lá. E você não sabe nada sobre China. Pena que na China você não pode dar um Google em qualquer coisa, que senão a Polícia Federal chega e invade sua casa. E pena que não dá pra fazer stories também, né, Kaique? Fiquei sabendo será que aqui. você é tão ruim assim? Não sei. Parando pra pensar... Kaique, não é que a Polícia Federal chega, cara. Google simplesmente não abre. Facebook não abre. Instagram não abre. WhatsApp não abre. Não, você põe lá, não existe essa Você página. é obrigado a baixar o WeChat e usar essa plataforma. Ah, mas cara, Bitcoin deve ser muito forte na China então, né? Sei lá, esse tipo de coisa, ou não? Não sei, deve ter... Como que é o Bitcoin lá, Ricardo? Criptomoedas bombaram lá e aí ficaram proibidas. Proibido, não pode. A galera que tinha aí ficou mais famoso ainda. Mudou pro Japão, pra outros lugares ali perto. Mas o que acontece? O governo chinês viu que, esse negócio de Bitcoin é problema, por quê? Eu não consigo... Não gostaram, não vamos entrar em tanto detalhe. Mas eles viram a tecnologia de blockchain, que foi o que viabilizou o sonho do Bitcoin. Falaram, opa, esse negócio da rastreabilidade das transações, isso eu quero. E aí... O governo central de Pequim, na cidade de Pequim, já tem várias iniciativas. Uma cidade de Hangzhou, onde fica lá a sede da Alibaba, a cidade de Hangzhou investiu mais de $1 bilhão em como se fosse um fundo para investir em empresas de tecnologias relacionadas a blockchain. A cidade de Nanjing foi capital do Império lá atrás também investiu mais de $1 bilhão, como se fosse um fundo de capital de risco, mas a cidade, como a prefeitura de São Paulo separou aqui um fundo de $1 bilhão para investir em tecnologias nascentes. Então o governo chinês brada para o mundo inteiro que será líder mundial nessa tecnologia de blockchain, porque tem a rastreabilidade. Caraca, velho. Porra, velho. E estamos aqui também, além do Ricardo, outros grandes especialistas, né? Temos aqui Kaique, o editor, um brasileiro que já vem estreitando relações de comércio com a China por meio de sites como Alibaba e AliExpress. Pode ter certeza absoluta, porque se você entrar, é comprovado. O frete da China é mais barato que o frete do Brasil. É incrível, você compra um negócio de São Paulo e paga R$20 pra chegar. O cara te manda um equipamento da China e você paga $1. Né? Não é Você possível. pede um login que tá aqui do lado. Não, você pede um Rappi que tá aqui do seu lado e vai dar mais caro que um frete da China. O cara quer me cobrar R$30. Aí você vai lá e, sei lá, você compra 12 mil pilhas por R$12 e eles vendem com frete a R$1. Você fala, é incrível. Cara, isso é muito louco, né? Meu, AliExpress é bizarro. Fevereiro do ano passado, a última vez que eu olhei, temos que olhar depois. 21º site mais visitado do Brasil. Nossa. Fevereiro de 2020. Não tinha uma pessoa no Brasil. Caramba. Então, e a Alibaba chegou a valer mais que todas as empresas da Bovespa somadas. Então, competir com essa turma, a gente olha... Esses players de e-commerce cross-border, a gente vai ver cada vez mais vindo da China. A AliExpress é a maior, mas podemos esperar vários outros. Como que você... Imagina o seguinte, cara. Como que você vai entrar no mercado pra você brigar com uma Amazon ou um Alibaba, assim? Tipo, Não tem como.
pra quê, sabe? Não dá nem vontade de começar o jogo, Na entendeu? verdade, você fica rezando pra essa empresa não entrar no seu mercado, né? Né? É É verdade. bem isso. É verdade. E, cara, olha só, estamos também com outro grande especialista aqui, Lucão, que também é um parceiro comercial da China, principalmente quando o assunto é bolinho primavera de doce de leite. Cara, a gente é muito no Tá, é um restaurante Ah, é lá. verdade. No, no- tá, era muito bom. Muito né? bom. E aí, cara, tinha esse negócio de rolinho primavera de Nutella e de doce de leite. Cara, essa foi uma das grandes perdas que a gente teve de mudar de escritório, né? Foi. Tá, é Putz, bom mesmo. eles tinham um bolinho muito gostoso. Não, e uma perda que a gente nem sentiu, graças a Deus. Que quando o Thiago falou assim, a gente vai mudar pra Alphaville, no prédio que a gente trabalhava, tava inaugurando uma Starbucks. Então na semana que a gente Nossa, saiu, é a gente verdade. nem viu a Starbucks abrir. Então, tipo, eu nem sinto a dor de uma coisa que eu não tive. Não simulador, né? Aliás, Starbucks tem histórias interessantes também entre a China, né, e Starbucks. E, cara, falando em China, porra, o Shining Box, eu queria perguntar, por que é tão caro o Shining Box? Você já parou pra pensar? Ah, eu acho Cada que- vez que eu peço tá mais caro. É Porque vem totalmente. da China, não, tá é ligado? totalmente fora o conceito. É pra da China. compensar o que é barato lá, assim, porque a preço China, médio. Meu, mão de obra barata, coisas baratas, tudo barato. Chega no Brasil, os caras querem enfiar a faca. Não, e o pior é que, cara, eu peço muito Shining Box porque eu gosto muito dos caras, né? Mas. Eu não conheço Shining Box, mas Starbucks, só em Xangai, tem mais de 800 lojas. Na China inteira, mais de 3.500 lojas da Starbucks. E aquela sereia verde pelada que fica no copo, pro chinês, é um símbolo de status. Então o cara, ou a mulher, né? compra o copo de manhã e fica o dia inteiro carregando aquele copo pra Copo vazio, ela termina o café, coloca água e fica andando com o Cara, copo. eu tava vendo uma masterclass do Howard Schultz, quando ele conversou com o Jack Ma, e aí, pô, eles estavam tentando fazer funcionar na China, demorou muito tempo pra eles conseguirem funcionar lá direito, Starbucks ter lucro, né? E ele tava contando que uma vez o Jack Ma convidou ele pra participar de uma convenção deles, e naquela convenção, o Jack Ma, ele fez uma coisa muito diferente, porque geralmente na convenção você traz os funcionários da sua empresa, né? E lá eles trouxeram todos os pais dos funcionários, né? E essa convenção era para os pais, não pros filhos. Era pra basicamente o Jack Ma falar com os pais e mostrar como o trabalho tava sendo legal dos filhos, que eles estavam bem caminhados. Eles davam, tipo, uns benefícios interessantes pra família, sabe? De, pô, se acontecer algum problema, tem hospital, tem educação, tudo isso. E aí o Howard Schultz, ele gostou tanto disso e ele entendeu que a cultura é muito diferente da China e dos Estados Unidos e ele implementou isso na China. E aí muita gente começou a querer trabalhar no Starbucks também, ele começou a crescer lá. Então é interessante ver como a cultura é completamente diferente. Eles têm essa coisa, né, de pais, sei lá, patriarcas e etc. E eu lembro dessa história, achei muito legal, assim, porque imagina você conversar com o Jack Ma, que maneiro, né? Um cara que... Ou com o Howard. O Howard com o chegou Howard a, também, né? a cogitar concorrer pra presidência dos Estados Unidos. Pode ser que um dia ele chegue a ser. Eu não sabia dessa masterclass, vou querer assistir depois. Muito legal. Mas a Starbucks na China, eu morei em Pequim em 2011. Em 2011 eu chegava nas reuniões. Sabe que você chega no Brasil, a gente gosta de um cafezinho? Uhum. Normal. Eu sou tarado por café. Na China, a tradição é chá. 2011 você não encontrava em lugar nenhum, não tinha. Pô, tem um café? Não. Então, se o chinês, se você olhar, eu não lembro aqui de cabeça, o consumo médio de café por pessoa no Brasil, ou nos países nórdicos, onde tomam muito café, nos Estados Unidos, o chinês é muito menor. Se o chinês vier para um nível médio, vai faltar café no mundo. Então, Nossa, vamos parar então. Não, chega. Galera, Chega. parou com esse café aí. Fecha Volta com o Starbucks. chá. Ou partam a café ou como abre uma empresa de café, né, Lucão? Exato, sei lá, meu. Começa a E- produzir café aí. E eu não sabia disso, dessa masterclass, vou querer mesmo Muito assistir, legal. Negro, porque tem uma Starbucks em Xangai, que antes de eu agora eu trabalho na 3D Radar, mas o meu trabalho antes foram mais de 600 brasileiros comigo e eu fazia roadshows na China. Então, de segunda a sexta, zero turismo e só reunião pra entender de inovação e tecnologia. Mas eu sempre fazia um jeito de levar o pessoal na maior Starbucks, que na época era a maior Starbucks da China, depois abriram umas outras, que é um lugar em Xangai que parece uma Disneylandia de café, e que o Howard foi junto com o Jack Ma na abertura. E eles têm uma parceria lá na China que você pode pedir café pra ser entregue, e quem faz esse delivery é o Ele.me, que é um dos braços da Alibaba, tipo o iFood da Alibaba. Legal. Não, isso é muito massa. E aí, o aprendizado que tira disso, agora que tava refletindo, é o seguinte: eu não sei se foram 10 anos, 15 anos, 20 anos que deu errado o Starbucks lá na China, mas o aprendizado do Howard foi, porra, ele botou um americano pra tocar o negócio lá. E aí ele achava que tava errado colocar o americano. Aí ele trocava o líder, ele trocou o líder várias vezes, né? E aí quando ele trocou pra uma pessoa da China, que era nativa,
pra tocar o negócio, aí deu certo. Porque a cultura é tão diferente e às vezes a gente quer investir sem entender quais são as regras do jogo do local, né? Por isso que é tão legal, pô, conversar com você que já foi pra China várias vezes pra ensinar pra gente um pouquinho. E de onde que veio a motivação desse podcast, né? Veio do seguinte, a gente tava gravando com o Fabiano Sintra sobre investimentos internacionais, lembra? Foi. Um grande amigo nosso, um cara da XP, gente boa. Inclusive, eu comprei China por causa dele, que ele conseguiu trazer o fundo de China pra XP e eu consegui investir no fundo. Então, isso foi legal, porque a gente tava num papo de investir lá fora e eu falei, pô, eu queria muito investir na China de alguma forma, só que, pô, não tem muito acesso, né? Estados Unidos é mais fácil. E aí, eu lembro que eu tinha conversado com o CEO da BlackRock no Brasil, né, o Kaká, fala assim, cara, traz um ETF pro Brasil, sei lá, pelo menos pra me expor um pouquinho a China, porque se a China vai ser o país mais foda do mundo em 2028, né? Caraca, a gente não tem nada na China, nada, tudo é Brasil, Estados Unidos e tudo mais. E aí ele falou, porra, mas é foda por causa da liquidez no Brasil. Aí eu fui conversando com o Fabiano, ele falou, vamos lançar um ETF. Eu falei, caraca, isso daqui, obviamente, já tinha passado muito tempo. Então, hoje tem um ETF no Brasil pra você investir, que é a China 11, né? Que você compra basicamente, replica a bolsa lá na China, né? E além disso, tem outros fundos também vindo pro Brasil, né? Tem o JP Morgan, que eles colocaram, é o MSCI, alguma coisa, na China e tal. Eu falei, pô, que legal, só que vou me expor um pouquinho, só que preciso conhecer um pouquinho mais de China, né? Então, quem conhece de China? Aí, pô, Fabiano indicou o Ricardo, né? Então, pô... Não, e aliás... Vai ter guerra? Informação interessante, curiosidade pra quem tá nos ouvindo, eu estudei mandarim por 3 anos. Que isso? Que isso? Sério? Então a partir de agora vai ser em mandarim. Só em mandarim agora. Se for ni hao, né? Tantas vezes. Só que, cara, o foda é que eu percebi que quando você estuda uma língua, se você não treina, você esquece ela muito rápido. É que o inglês, todo dia, você tem muitas coisas, né? E eu estudei por 3 anos, porque na época que eu fazia relações internacionais, o pessoal, eles mostravam pra gente os números, e o mandarim é uma língua muito falada. Acho que eram mais de 1 bilhão de pessoas que falavam, né? Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas lá, então... E aí quantas pessoas falam inglês, né? Fora os chineses que não nasceram na China e que têm pais chineses ou descendência chinesa. Então, não sei quantas pessoas falam, mas é mais... É uma coisa assim, né? Só que eles pegam o inglês, sei lá, acho que não lembro se era 2, 3 bilhões de pessoas que falam. Então, caraca, tem muita gente falando e no futuro, né? Eles admiram muito as pessoas que aprendem a língua deles. Então, quando você chegar lá se esforçando pra falar, eles falam, pô, que legal, esse cara se esforçou. E eles valorizam você no negócio. E meu sonho era trabalhar internacionalmente, na época eu estudei, né? Então, ni hao aí, Ricardão. O que você tirou de 3 anos? Ni hao. Não, acho que, pô, muito bacana a tua visão. Acho que quem tem interesse de fazer negócio na China, imagina que é o mercado mais competitivo do mundo. Então, é um mercado com uma cultura continuada mais antiga desse planeta. Mais de 4.500 anos de civilização continuada. Nosso Brasil tem male 500 anos. Então, vocês vão aprender que quando você tem um cartão de negócio, você tem que pegar o cartão de negócio com as 2 mãos e dar pra pessoa. E aí eu falo isso pros brasileiros, e aí o cara na emoção ali esquece, ele tá com o cartão. Aí não é que o chinês fica puto e vai te dar um tapa na cara, mas o chinês vê que, pô, esse cara não se preparou pra vir aqui. E ele é muito sediado, o mundo inteiro querendo fazer negócio lá. Ele fala, será que esse cara é um aventureiro? Então, respeitar a cultura local não é só pra ser educado, é pra ter edge também nos negócios. Então, vale muito a pena quem for à China gastar um tempo antes, ou querer fazer negócio com a China, gastar um tempo antes e entender algumas nuances. Aquela coisa mínima lá que você tem que fazer também, tipo entrevista de emprego. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego num lugar diferente, você tem que entrar no mínimo no site, ver qual é o foco da empresa e tudo mais, pra você não ser um... Não, eu fico puto com isso. Quando eu vou entrevistar alguém, a pessoa, antigamente, a pessoa não sabia nada, velho. Eu falava, por que você tá aqui? Sabe? A pessoa não tinha entrar no site, cara. Não tinha... Porra, é tão simples você entrar e abrir umas 2 abas e falar o que a pessoa quer ouvir. Porra, é tão fácil. Nossa, eu também acho fácil, cara. É tão ridículo. Pelo menos isso. Tipo, e ainda mais se você souber o nome do entrevistador. Cara, tem um LinkedIn hoje. Você vai conseguir, sei lá, vai que você fez a mesma faculdade, já é um vínculo que você pode criar na entrevista ali que facilita pra caramba. Muita oportunidade, né? Agora, Ricardo, dá sua carteirada de autoridade, cara. Conta a sua história pra gente. Não deixar sombra de dúvidas. Assim, meu, caramba, velho. Caramba. Cara, chinês, meu. Não, eu sou com muito orgulho, eu sou brasileiro. Nasci na zona norte de São Paulo. E aí... aqui no Brasil eu tenho que falar, né, com esse nome, eu sou irmão do Pedro Jeromel, zagueiro, capitão do Grêmio, foi pra última Copa em 2018. Só que eu não nasci com aquele dom futebolístico, né, mas eu gostava muito. E aí eu ganhei uma bolsa pra ir jogar futebol nos Estados Unidos, então eles pagavam meus estudos e eu jogava futebol. Eu não jogava muito bem, mas eu ganhei uma bolsa pra estudar fora de graça nos Estados Unidos. Eu pensei que você não jogava muito, eu tive que ir pro outro lado, eu tive que estudar, fazer faculdade, tive doutorado. Não, eu só ganhei uma bolsa nos Estados Unidos só. Caralho. E aí eu não me destaquei no futebol universitário americano,
E daí eu larguei e fui trabalhar no mercado financeiro. Aí minha primeira experiência de China, em mais ou menos 2009. Morei em Hong Kong, dá pra gente falar de Hong Kong se vocês quiserem. Não era bem China continental. Aí depois, quando eu saí do mercado financeiro e fui fazer uma pós na França, primeiro dia, sabe que tem aquelas festas de boas-vindas? Eu conheci uma chinesa. E aí, ficamos juntos uns 3 anos. Ela veio pro Brasil várias vezes, eu fui pra China várias vezes, quase casamos. Acabou não dando certo, mas a cultura e a história da China me mordeu. E aí eu fui empreender nos Estados Unidos, comecei um time de futebol profissional na Flórida, depois fiz um time de futebol profissional lá no Vale do Silício. E meus investidores, que era gente de Apple, Google, Facebook, PayPal, eles iam pra China beber da fonte de inovação da China. E daí eles voltavam e falavam, Jeromel, vamos conversar sobre história, cultura da China? Daí vamos, tal. Daí a gente conversava e tal. Falava, o que vocês foram fazer na China, cara? E eles me falavam, não, a gente foi pra... Os caras estão na frente. Nessa questão de inovação, eles são diferentes, a gente foi pra aprender, se inspirar. Pra China? Então eu era ignorante. Aí o meu time, que aliás, quem for São Paulino aí, o Dagoberto era o craque do meu time, do eterno São Francisco Deltas, era da 2ª divisão do futebol americano. Só que a liga deixou de existir. Então o meu time, mesmo sendo campeão, deixou de existir porque a gente não quis levar o time pra outra liga. Falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Aí tinha uma turma que ia pro Vale do Silício pra fazer essas, chamam de missão, essas missões. E eram meus amigos que organizavam. Eles levavam o pessoal no meu escritório e eu falava do meu time, pô, uma startup de tecnologia onde eu produzo futebol. Que loucura é essa? Pô, eu torço pro Grêmio, que tem mais de 100 anos. Como é que é começar do zero? E eu contava tal. E era bom pro time, que a turma comprava camisa, ia nos jogos. E aí eu fui provocar eles. Falei, vocês já trouxeram mais de 800 brasileiros aqui pro Vale. Por que vocês não levam o pessoal pra China, pra Israel, pra Índia, pra Singapura? Eles, não, porque a gente nem nunca foi. A gente não sabe. Aqui no Vale a gente tem. Aí, longa história curta, eles me fizeram um convite e falaram, não, toca esse nosso braço internacional. Falei, beleza. Aí levei um pessoal pra Índia. Tem muita coisa bacana de inovação e tecnologia na Índia. E voltei pra China. Quando eu voltei pra China, isso foi janeiro de 2018, eu falei, pô, minha esposa nunca tinha pisado na China, porque daí não deu certo com a chinesa, eu sou casado com uma americana, 10 anos casado. Ela gostou muito também. E aí a gente falou, não, então a China vai ser o nosso headquarters. E aí eu fiquei 2 anos, de janeiro de 2018 a janeiro de 2020, só organizando esses roadshows pra brasileiros querendo entender de inovação e tecnologia. Então você quer importar caneta? Não era comigo, mas você quer ver o que tem de mais novo em inovação e tecnologia? Eu fazia uma entrevista antes com as pessoas. O que você quer ver? Não, eu quero ver como são os influencers da China, como são as plataformas, mercado financeiro. Tá bom. E aí a gente vinha, era uma semana assim, na média eram 35 reuniões por semana, então de segunda a sexta, eu nem tocava do teu hotel, nada disso. Como você vai pra Harvard, lá, sei lá, fazer um curso. 9 da manhã você tem que estar aqui. Onde você vai dormir, turismo chega antes, faz depois. E foi muito bacana porque eu consegui me aprofundar bem nessa parte de inovação e tecnologia da China. Aí eu escrevi um livro chamado O Poder da China, que o Nigro vai ver como é que ele vai distribuir aí de presente pros ouvintes, pros fãs, pra quem quiser. E por que eu tô aqui hoje, né? Você falou da tua motivação, eu gostei da tua motivação. A minha é que eu voltei pro Brasil depois de 15 anos fora e a gente vê que os brasileiros em geral são completamente ignorantes em relação à China. Eu estudei no Colégio Sion, puta colégio, sou muito grato. Não aprendi nada sobre a China. Aprendi uma coisa que foi quando o Império Britânico teve a Primeira Guerra do Ópio e foi muito afetado. Como assim? Então eu vejo que no Brasil o discurso de China, número 1, ou é muito raso, número 2, ou tem aquela pegada da ideologia, país comunista, então é o capeta, não, nem olham. Ou número 3, muitos especialistas em China fazem negócio com a China. Então eles vendem alguma coisa, e aí quando eles falam da China, eles só falam bem, e tá tudo certo. Então eu não tenho nada pra vender. Eu trabalho na 3D Radar, que é uma asset, uma gestora sediada no Rio, e a gente investe em companhias. Então o meu objetivo é realmente despertar no público aí uma curiosidade para se aprofundar na China, que é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. Eu não contei da minha vida profissional inteira, mas eu trabalhei para Forbes de 2011 a 2019. Em 2011 eu escrevi um artigo, em agosto de 2011, que naquela época, em agosto de 2011, os traders já chamavam o Brasil de derivativo da China. Derivativo é um ativo cujo preço está atrelado a outro. Então o Brasil já é dependente economicamente da China desde então.
faz quase 10 anos. E ainda, China não é mainstream, o pessoal não tá olhando. Então eu acho que temos que aprender com tudo e com todos, mas a China, a gente olha nesse ano, né, 2020, de janeiro a novembro, 1/3 de tudo que foi exportado do Brasil foi para um só país, para a China. Entre 2012 e 2016, os chineses investiram no Brasil mais que o dobro dos americanos. Então, assim, é inevitável. Eu acho que você foi um visionário de estudar chinês, não sei quando foi que você estava lá na faculdade, mas eu não vejo a juventude brasileira aqui percebendo a quantidade de oportunidades que está tendo na China. A gente vê vários europeus se formando da faculdade e se mandando para a China. Então, você falou, né? Eu concordo, é um fato. A China vai ser o motor de crescimento da próxima década. E aí, vamos continuar ignorando? Então, obrigado aí pela oportunidade. Espero que o público, quando termine, queira estudar mais, queira saber mais. É por isso que eu tô aqui. Legal. Você fala sobre a China crescer e tudo mais, mas por outro lado, eu vejo também, eu vi, acho que nos últimos meses, né? Você teve o negócio do Jack Ma desaparecido e tudo mais. O que foi isso, Aliás, aliás? o que foi isso? Antes de eu fazer a pergunta, o que foi isso? Explica pra gente. Se puder só contextualizar um pouquinho, nem todo mundo sabe exatamente o Jack Ma. Contextualiza Então um vamos pouquinho. lá, o Jack Ma chegou a ser o homem mais rico da China. Ele é o fundador, um dos 18 fundadores da Alibaba. Alibaba é uma empresa que é estupidamente chamada da Amazon da China. Mas a Alibaba é muito mais que uma Amazon da China, é diferente. Mas se a gente for resumir para simplificar, seria isso. Então ele chegou a ser o homem mais rico da China e a Alibaba tem um braço financeiro que chama Ant Financial. Esse braço financeiro ia valer mais de 300 bilhões de dólares. Ele começou em 2004, mas oficialmente ele foi formado ali faz cerca de 10 anos, mais ou menos 2011, entre 2014. Esse braço financeiro da Alibaba, como se fosse o mercado pago do Mercado Livre, ia fazer o seu IPO. Hoje está sendo inaugurado o IPO da Mosaico. Um abraço aí pro Malta, pro Pacheco, parabéns, galera. O pricing da Mosaico foi 2 dias atrás. Então a Ant Group foi como se fosse 2 dias atrás, teve o pricing. E já tava lá investidores do mundo inteiro. E aí o governo chinês, 2 dias antes, simplesmente cancelou aquele IPO. Um negócio bizarro de uma empresa que seria uma dos maiores. O governo falou, você não vai fazer o IPO. Cancelou. O governo pode fazer isso no Brasil também? Falou, Não ó, sei. não vai ter isso, rasgar cara, toda a papelada. Cara, sinceramente, o governo pode tudo, né? Assim, não que seja certo ou errado, mas assim, ele pode tudo, né? Uhum. Ele pode sumir com você e ninguém vai descobrir. Verdade. Esse é um bom ponto. Não há como falarmos da China sem falar do governo chinês. Mas só para fechar esse ponto, ter feito isso daquele jeito pro mundo inteiro foi muito chocante. Mas sempre tem que ter a ótica do chinês. É um sinal pros empresários e empresárias chineses que, não importa quem você é. É o mais rico. Não importa. Se você sair da linha ou se a gente não quiser que você brilhe, você não vai brilhar e acabou. E funciona assim. Então a força do governo chinês é muito forte na China, não está diminuindo, pelo contrário, e não é um negócio novo. Depois vocês procurem, a mulher que foi minha chefe na Forbes, Carrie Dolan, escreveu um artigo, acho que em 2015, 2016, dizendo: não é uma boa ideia ser bilionário na China, vários tendem a desaparecer. E tem vários bilionários que são pessoas que criaram um negócio tão grande, que entraram pra esse seleto ranking e que eles simplesmente sumiram. E daí Sério, cara? e depois eles reaparecem. Mas eles devem estar num lugar curtindo muito. É, Deve estar não, tudo não. junto. Você tá acha, ligado? cara? Certeza. Na Uma China. ilha. Deve ser muito confortável você ficar Eu ia subir amarrado também. numa cadeira enquanto umas mensagens subliminares aparecem na sua frente e depois você parece como um zumbi andando assim, tipo, não, tá tudo bem, foi tudo tranquilo. Como assim? Parece que você tá falando que os bilionários desaparecem e depois desaparecem depois de um tempo? Aparecem depois de um tempo. Como e- se nada tivesse acontecido. Não. Aparecem alinhados com o governo. O discurso. Ah, nossa. Sério? Velho. Tem vários cases. Sempre, Depois- sempre com mangas longas, assim, para não mostrar as marcas das correntes, mas... Cara, é engraçado isso que você falou de manga longa. A China é tão bizarra que tem propagandas do Neymar lá, que o Neymar pré-Copa era uma estrela bem admirada na China, que os caras cortam eles fazem um Photoshop e tiram as tatuagens. Os jogadores da seleção chinesa, tem alguns que tem tatuagem, pode estar 40 graus, vão jogar contra a Tailândia, tem que jogar de manga longa, porque o governo chinês não gosta dessas coisas de tatuagem, não é um bom exemplo pro país. Caraca. Ô, rapidão, fala um pouquinho mais sobre esse negócio dos bilionários que desaparecem e aparecem aliados com o governo, cara. Tem algum que você É um lembra? workshop, certeza. O Jack Ma. É um workshop! É um Vem cá, infoproduto. eu acho que você não estudou direito na sua vida, vou te ensinar. Porque assim, o Jack Ma, aconteceu mais ou menos isso. Então vamos lá, outro case, Fosun. O que é a Fosun? A Fosun é um dos maiores
impérios, conglomerados chineses que cresceram fora da China. Então no Brasil eles compraram o Rio Bravo, eles são dono do Club Med, eles têm um hospital em Portugal, aquele time da Inglaterra da primeira divisão inglesa, o Wolverhampton Wolves. Eles compraram o portfólio do Jorge Mendes, que aliás foi empresário do meu irmão, é o maior empresário de futebol do planeta, empresário da bola. O número 1 desse Como assim, fundo. empresário da bola? Se a bola tivesse um empresário, o cara é tão poderoso, empresário do Cristiano Ronaldo. Entendi. Ele seria... o número 1 desse fundo, que o apelido do cara era Warren Buffett da China, ele tomou o chá de sumiço. Sumiu uma época e ninguém sabe, todo mundo sabia onde ele tava. Assim, todo mundo sabia que, desalinhou com o governo. Ele, né? E depois ele voltou falando o discurso certo e agora eu tô começando a ficar preocupado se vão me deixar voltar pra China. Depois do podcast, Ricardo Jeromel some, né? O cara chega Porque e está fala assim, desalinhado com o governo. o cara fala assim, não, é um absurdo, esses impostos e tudo mais, o cara some, aparece 5 dias depois, não, tudo, eles são certos. Acho que tem que cobrar mais, acho que tem que inclusive. cobrar mais, acho que eu vou contribuir, vou fazer umas doações. Não, se o Ricardo sumir vai dar muita audiência, cara. Cara, se eu não ia, fica até uma boa ideia aí, né? Pra dar audiência. Inclusive, se você for tirar férias, alinha com a gente pra gente soltar as matérias. Não, e o pior é se ele voltar falando assim, não, realmente acho que, cara, o governo da China é muito positivo, tá ligado? Acho Não, que mas eu vou mandar. tá pagando pra- pouco Eu imposto. vou mandar pra vocês o artigo que a minha ex-chefe escreveu. E daí ela conta de vários casos que aconteceu isso. E o Jack Ma é o último. Então, sobre o Jack Ma, a gente ainda precisa de mais tempo pra entender. Saíram algumas notícias essa semana que, assim, não quero entrar. Se vocês quiserem, a gente entra. Mas o que é o Ant Group, né? O Ant Group, que virou Ant Finance, então começou assim. Queremos entrar nisso? Sim. Rapidinho, beleza. Vamos lá. Queremos sumir? Então vamos nessa. Começo do século, né? Tem lá e-commerce. Pô, a China teve o SARS e aí as pessoas... O SARS foi muito forte, como foi o Covid lá, então deu um boom no e-commerce local. E aí tinha um problema muito sério de confiança. Como é que é quando você compra um negócio online? Você comprou esse copo aqui, você me paga primeiro, depois eu te mando copo? Ou eu te mando copo, depois você me manda grana? A Alibaba simplesmente copiou o PayPal e criou o Alipay, que falou assim, você manda grana, eu mando copo. Quando você receber o copo, eu transfiro a grana pra ele. E aí foi criado o Alipay, virou um monstro. Depois, só esse float, esse tempo que ele fica com esse dinheiro aqui, já é um negócio extraordinário. E aí, vamos lembrar, um dos maiores acionistas da Alibaba era Yahoo. E aí o Jack Ma simplesmente fez um spin-off dessa parte financeira, desse tal de Alipay, chamou de Ant Financial, falou, essa parte aqui, os investidores internacionais da Alibaba, vocês vão ter um pedacinho, a Alibaba é dona de um pedacinho, porque a instituição financeira na época na China não podia ter estrangeiro com um stake relevante. Mas foi um negócio muito polêmico e foi um golpe que ele deu ali, que tirou muito valor daqueles acionistas, beleza. A gente fast forward, o Ant Group virou... Quando sairia o IPO, seria uma das 10 maiores instituições financeiras em market cap do mundo. Negócio mega relevante. E o Ant Group, parte fundamental do negócio dele era dar crédito. Só que como era esse crédito? Ele fazia um marketplace assim, você entra lá na plataforma para comprar, e daí você pede um empréstimozinho ali de $10 ou reais, R$10, R$100 ou R$1.000, e ele pegava esse pool de capital, levava para outras instituições financeiras, e ele só emprestava 2% e cobrava dos outros 98% para fazer essa intermediação. Então agora as notícias que saíram foi que, ele tem que ter no mínimo 30%. Vamos transformar então numa holding financeira. Então a desculpa foi, ele estava numa parte cinzenta da lei, onde os bancos têm que responder uma série de coisas e ele não precisava responder aquilo, então ele vai ser enquadrado mais como um banco. A gente precisa de mais tempo pra entender ainda, hoje é muito cedo. Caraca, e agora ele magicamente tá apoiando o governo, então é isso? Acho que fisicamente não, mas, o IPO teria sido, não só ele, como imagina tantos funcionários que não têm ação lá, quanto não ia valer aquela ação. Então, assim, pode ser que tenha sido enfim. Cara, que louco isso, mano. Que louco isso, mano. É meio assustador. Que assustador. Cara... Por isso eu só vou continuar comprando aspirador de pó e coisas inúteis que eu não vou usar daqui. O Lucão separou um negócio aqui que eu tô em dúvida agora. Tá bom. Que ele falou assim, no começo do seu livro, Ricardo, você fala que cresceu muito o número de bilionários na China, né? Então, em 2010, tinham 64 bilionários. Aliás, hoje no Brasil a gente tem uns 220, né? Então, hoje tem mais bilionários do que tinha antes. Aí, em 2018, tinham 372 bilionários. E hoje esse número deve ser bem maior, né? Por que
mesmo com tudo isso, tem tanto bilionário novo sendo criado na China, assim. Por que acontece? É porque tem mais gente consumindo? A moeda é mais barata Tem e é um mais fácil ficar incentivo? bilionário? Tem Ou é bilionário em incentivo? dólar? Qual que é? Então vamos lá, esses dados são bilionários em dólares e foram compilados pela revista Forbes. Certamente esses dados estão errados e tem muito mais bilionário, tanto no Brasil quanto na China. Esse é um disclaimer importante. Segundo, é o A culpa da seguinte... Forbes, hein? Vamos deixar bem claro que não fui eu que... Não. É porque... Eu não saí na lista. Não é. Cara, a Forbes ela faz um trabalho muito da hora. Só que todas as listas de bilionário da Forbes, eu sempre vejo que eles fazem um disclaimer, porque não tem como eles acessarem tudo. É impossível, né? Você tem, cada coisa aí que não dá pra saber, né? Eles não ligam pra cada banco e perguntam assim, quanto que Thiago Negro tem nesse banco? Ah, o Thiago Negro Eles não tem têm conta? acesso à Eles não têm infraestrutura acesso a pública, isso. né? Eles fazem umas leituras, umas previsões, assim. Então é foda, não dá pra você precisar isso daí, né? Sim. Mas eles são bem sérios e tem uma equipe muito Sim. grande, global, então eles tentam, mas não dá. Como você falou, se uma empresa é privada, quanto que ela vale. Então essa década pro Brasil, economicamente, ela foi perdida, né? Pra China, essa década não foi perdida. Em 2018, foi quando o PIB menos cresceu desde 1990. O PIB só cresceu 6,6%. Em 2019, foi depois o que menos cresceu. Só cresceu 6,1%. O que é a segunda maior economia do mundo crescendo 6,6%, 6,1%? Significa que 2018, 2019, mais de 1/3 de todo o crescimento do planeta veio de um só lugar, da China. Então, esse aumento do número de bilionários é porque está sendo gerada muita nova riqueza. E aí, você vê quais os países têm mais bilionários. Número 1, Estados Unidos. Número 2, China. E número 3 seria a Califórnia, se a Califórnia fosse um país. Ela tem mais bilionários que todos os outros países, salvo em China e Estados Unidos. Por quê? Porque a tecnologia te permite criar um negócio tão grande, tão escalável, muito rápido. E lá é o epicentro, segue sendo o epicentro do mundo. Então, o que o pessoal não entende muito da China é que, quando fala desse governo assustador, tem umas coisas assustadoras mesmo e que a gente não entende, e tem outras bem piores do que a gente comentou aqui. Mas a gente vai continuar gravando podcast, né? Sim, com E a certeza. gente tá de acordo aí, viu? Inclusive. Mas o que é importante a gente entender que, quando fala Partido Comunista Chinês, quando fala em comunismo, vem na nossa cabeça Cuba, Venezuela, União Soviética. A China é muito diferente, devia ter um outro nome, é sui generis. Tem participação do Estado forte na economia? Tem demais! Mas não é daquele jeito que você vai ganhar um voucher no final do mês que te fala quanto papel higiênico você pode comprar, quanto arroz você pode comprar. Tem iniciativa privada, mas a força do partidão é um negócio bizarro. Saiu no Valor Econômico recentemente que o Brasil era o 3º país com mais estatais do mundo inteiro. Só que aquele ranking é ex-China. Então o Brasil é o 4º, né? Contando com a China. Porque quando você coloca a China, você pegar as SOEs, as State-Owned Enterprise, as companhias estatais chinesas, em 2014, o faturamento delas já era maior que o PIB da Alemanha. Em 2014. A força do governo naquela economia é um negócio bizarro. Como que é empreender na China? Como que é fazer negócio na China? Tipo assim, o governo ele pega e fala, não, você pode fazer, não pode? Ele fala, não, esse negócio que você fez deu muito certo, vou pegar pra mim aqui. Tipo, como que funciona? Então, vamos lá, eu abri uma empresa em 2011 na China. A minha empresa levava jogadores, médicos, árbitros, técnicos da China pro Brasil pra fazer um período de treinamento e voltar. Abri a empresa em 2018 que fazia esses roadshows que eu comentei com vocês pros brasileiros irem lá entender de tecnologia e inovação. Então, se você é chinês ou estrangeiro, você tem uma empresa que tem um restaurante, você vai ter que lidar com o FDA, com a Anvisa e com a normal. E bola, ninguém vai falar. Mas, se você começa a ter uma rede que tem 1.000, 5.000 restaurantes, você pode ter certeza que o governo vai fazer parte do teu dia a dia. Como que o governo faz? O governo chinês tem 90 milhões de membros no Partido Comunista Chinês. 90 milhões de membros? O que é isso? Não é possível. Que isso? 90 milhões de membros. Os caras têm um exército. Caralho, quantas pessoas tem na China? 1,4 bilhões. Então faz sentido. Não faz sentido, Kaique. Cara, de 1,4 bilhão, você tem 100 milhões de pessoas Qual que é no esse governo. número do Brasil? O Brasil é o quê? Tipo, 500? não ou, sei. lá. Não deve ser muito mais. Deve ser Mas- Não sei, mas não me 10 parece mil, ser 10 tão Mas, grande, não. mas aqui no Brasil, você deixar seu RG cair na frente da sede de um partido, eles vão te registrar, temos aqui um membro. Na China não é assim. Não é qualquer um que é membro do Partido Comunista Chinês. Os professores têm KPIs, têm metas de indicação de quem vai ser, quem eles recomendam. Então, o melhor aluno da sala, no colégio ali, o professor fala, eu recomendo esse cara para ir pro partido. E a performance desse cara no partido reflete
reflete no professor. Então, ser do partido na China é um status. A pessoa que é do partido, várias vezes ela coloca um pinzinho e ela anda com um pin. Então, o que o governo faz? Eles têm lá um negócio que chama Party Organizations. São células do partido, igual você tem na tua empresa, numa empresa grande, o departamento de RH, o departamento de marketing, o departamento de vendas. Tem um departamento que seria Government Affairs. É um departamento do governo, na tua empresa. Na tua empresa privada, com dono, que não tem sócio, você é 100% dono. O que faz esse departamento do governo? Ele tem acesso a tudo, ele é como se fosse um RH ali, ele tem acesso às coisas e eles falam que por que ter isso? Porque, o governo, pra se comunicar com as empresas, é mais fácil ele se comunicar com os membros, tem ali um grupo de WeChat, Nossa. não sei na prática como eles fazem, daí os membros levam pra essas pessoas, pra essas empresas. Então, os números que alguns acadêmicos levantaram é que quase metade das empresas privadas, de todas as empresas privadas, tem uma célula do governo. Mas por quê? O que ele faz? Ele pega e fala, opa, você tem 5 mil lojas aqui, ou cresceu demais. Ele seria meio que sei lá, o jurídico supremo que dá o martelo das coisas. Tipo, você é dono, só ele que... fala assim, opa, tá ganhando dinheiro demais. É isso que ele faz? Não, precisa dividir comigo. Então, cara, eu não quero que você faça isso. Para de fazer. Como que funciona isso? Ou tipo, sei lá, eu tenho 5 mil unidades, quero abrir mais 4. Eu tenho que pedir permissão pros caras abrir mais 4 unidades? 4 não pode, né? Bom, vamos lá. A China é outro contexto, né? A gente tem que tentar pensar... Isso que é bacana de quando falar de China. Quando falar de China, a gente tem que deixar um pouco de lado as nossas morais, os nossos ideais, o que a gente entende certo, errado, e tentar entender. Depois que a gente tentou entender, a gente volta e fala, opa, peraí, isso aqui faz sentido ou não. Então, na China, não há liberdade de expressão tal qual estamos acostumados. Como que a gente encara um valor econômico, um Estadão, uma Folha, uma Gazeta, 0 Hora? Como que a gente lê o que está escrito lá? Como que a gente lê Brasília? Como que a gente entende o que está rolando com Brasília? A gente sabe como a gente faz. Na China, não há imprensa livre. Então, o que sai nos jornais chineses, o pessoal fala, opa, beleza, isso aqui é o que o governo quer que eu saiba. Quando saiu o negócio do Covid, a primeira pessoa... Tipo a Voz do Brasil, assim. Tipo, na rádio, tá ligado? Caralho, pode crer. Quando saiu o negócio do Covid, eu lembro de um chinês me falando, a primeira pessoa que me falou, eu saí da China dia 11 de janeiro de 2020. Se eu tivesse esperado mais 2 semanas, eu tava ferrado, porque explodiu lá no Ano Novo Chinês. O chinês falou assim, nossa, saiu aqui que 300 pessoas pegaram essa doença bizarra. Ele falou pra mim, deve ser umas 30 mil. Ferrou, esse negócio deve ser bizarro. Então o jeito que ele lê a notícia e fala, peraí, isso aqui é sério, estão me passando isso. Então por que ter as organizações do partido ali? Porque o partido fala, cara, a economia chinesa é organizada, um negócio que eles importaram dos comunistas a partir dos planos quinquenais. Então esse ano agora vai ser anunciado o 14º plano quinquenal. Esses planos quinquenais, o governo fala assim, biotecnologia vai ser muito importante, semicondutores vai ser fundamental para... Ele dá uma série de direcionamentos que é onde a bazuca do governo vai estar mirando. Então vai ter dinheiro infinito praticamente nesses segmentos, porque eles querem resolver aquele problema. E aí os empresários seguem. Então essas células do partido ajudam a alinhar. Temos que estar todo mundo marchando para o mesmo lugar. E também ajudam porque, imagina que no teu WhatsApp, você tem um grupo de WhatsApp, você tem vários grupos de WhatsApp, você tem com teus amigos, com a tua família, com o teu time do futebol, com teus ex-colegas de faculdade, beleza. Imagina que num grupo de WhatsApp alguém falou um negócio proibido, que lá tem várias coisas que não dá para falar. Você não pode falar mal do presidente, por exemplo. As pessoas começam a sair do grupo. E a punição que aquela pessoa que falou mal recebe é a mesma que o admin, né, o organizador do grupo. Então, essas células do partido também servem para saber, daqui dentro dessa empresa, dessa entidade, tem uma galera se organizando contra. Então, lá na China tem vários protestos, não é um lugar que não tem, mas o que eles não gostam é quando tem protestos que pegam pessoas de diferentes grupos da sociedade civil. Então, se é dentro de uma fábrica, aqueles funcionários, ok. Mas se reúne uma fábrica, os professores, aí eles já começam a ficar incomodados. Então, lá tem pena de morte? Tem pena de morte. Então, assim, a China... A evolução que teve, vamos parar pra pensar, esse governo bizarro, tá? Eu vim aqui contar um pouco desse governo bizarro que é tão black box, as pessoas não entendem, mas esse governo bizarro, com esse modelo que a gente acha muito estranho, foi responsável pela maior conquista econômica da história da humanidade. Que em 1981, mais de 88% da população chinesa vivia com menos de $1,90 por dia, que é a definição de miséria pelo Banco Mundial. 30 anos depois... Menos de 2%, mais ou menos 30 anos, em 2013, menos de 2% dos chineses viviam com menos de $1,90 por dia. Então foram mais de 850 milhões de chineses
que saíram da extrema miséria. Nunca, o homem conseguiu tamanha conquista econômica. Então, assim, essa dicotomia de umas coisas muito bizarras e uma coisa muito bacana é a China. Então, acho que a mensagem pro pessoal é cuidado quando vocês estudarem a China, porque quem gosta de aprender se vicia com a China. Que você começa a entrar, esse negócio das células do governo, das 500 maiores empresas da China, 462 tem uma célula do governo. E o dado oficial é 48,3% das companhias que tem uma célula. E por que não 100? Porque é o que eu falei, as empresas pequenininhas não dá, senão o partido tem que ter muito mais que 90 milhões. Mas é foda, né? Confiar nos dados todos, né? A gente não sabe o que tá certo, o que não mas tá. eu achei legal esse negócio que ele falou desses planos quinquenais aí, porque fica todo um foco, né? Aqui no Brasil a gente tem o maior problema de continuidade de trabalho de um governo pro outro, ou tem tipo uma oposição, ninguém se entende, blá blá blá. Tem, sei lá, eu acho que uns 6 governos aqui em São Paulo já tentaram limpar esse Rio Pinheiros aí, mas entra política, sai política. Você não... Mas como que faz assim, cara, pra você... sei lá, cara. Vamos pensar... Tem todo esse black box aí. Vamos pensar a gente no Brasil. A gente vai investir na China. Empresa na China. Cara, qual é a segurança do investidor aqui? Qual é? Tipo assim, é apostar na convexidade, talvez. Porque, cara, de repente a gente faz um negócio que é bom pro investidor, vem o governo e o tiro end financial. Não, pô, não é mais assim, não pode. Mas era uma parada que eu queria muito perguntar. Por que o planeta inteiro fabrica e faz e escolhe a China pra fazer as coisas? A Apple faz, a Sony como que é tão barato os negócios lá, cara? Então o que eu falei pra vocês, né? Que em 1988, 88% da população era extremamente miserável. Então, vamos dar uma volta aqui, porque se a gente não olha pra trás um pouquinho na China, de maneira muito prática, a gente vai achar que, o Elon Musk não conseguiu mandar pessoas pra Marte, então eles são ETs, que eles são muito diferentes. Mas a China, de 66 a 76, teve o que foi a tal da Revolução Cultural, que foi um dos períodos mais bizarros da história da humanidade. Simplesmente não teve escola, não teve faculdade. O Deng Xiaoping assume o poder ali, mais ou menos em 78, e aí ele começa a enfiar... imagina, até 78 não tinha uma empresa privada na China. Que Zero. isso? Aí quando o Mao morre, aparece esse outro cara que fala, opa, peraí, vamos enfiar um pouco de capitalismo aqui e iniciativa privada e vamos mudar. Então o que ele percebe? A China era um país extremamente rural. A China só foi se tornar urbano, quer dizer que mais da metade da população vive em cidade ao invés do campo, não faz nem 10 anos. Foi na última década. Então o que ele fez? Ele falou, vamos ser a fábrica do mundo, já temos a mão de obra mais barata do planeta, porque nessa época poucos países africanos eram mais pobres que a China. Era uma miséria. A minha geração, eu nasci em 87, é a primeira geração que não passou fome. Mas você foi criado por pais, por avós, por tios, por vizinhos que passaram fome. Quando você é criado por uma turma assim, a tua percepção de felicidade, de sucesso de trabalho, de família é completamente diferente. Então o que acontece? O Deng Xiaoping vem e fala, vamos ser a fábrica do mundo. Porque ao ser a fábrica do mundo, vai rolar uma urbanização e aí a vida das pessoas vão melhorando. Tô resumindo bem, hein? Uhum. Em 2001, a China é aceita para a OMC, a Organização de Comércio Mundial. E aí ela começa, se olha o mapa assim, em 1980, os Estados Unidos tinham mais de 120 países que os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial. Se olha o mapa hoje, a China é a maior parceira comercial de mais de 120 países. Então, foi uma decisão de se tornar a fábrica do mundo. E aí, o que eles fizeram? Eles investiram pesado em infraestrutura. Porque não é só mão de obra barata para você ser a fábrica do mundo. Lembra dos produtos made in China, Xing Ling, falso? Todo mundo tem essa imagem. Original. Foi verdade esse Mas período. não é verdade ainda. Agora, esse tipo de produto mudou em grande parte para Laos, Camboja, Vietnã, porque a mão de obra na China, a renda per capita na China já é equivalente à renda per capita no Brasil. Então já ficou caro. Mas o que acontece? A China foi a fábrica do mundo, só que as pessoas não estão percebendo que ela continua sendo a fábrica do mundo. Ela bateu o recorde de exportação em novembro. Por quê? Mão de obra subiu, o valor subiu. Mas a infraestrutura que tem lá é bizarríssima. O padrão subiu. Cara, aqui no Brasil, você tem soja lá no Mato Grosso. Para soja chegar no Porto de Santos, não tem muitos ferrovias, praticamente muito pouca ferrovia, estrada esburacada. Na China, você dirige pela China, porque lá na China eles me contratavam, eu dava palestra sobre o Brasil. Aqui eu falo da China, lá eu falava do Brasil. Então eu viajei
a China. E tem, assim, parece autobans alemãs. O quanto a China investiu em infraestrutura, se olha o mapa de Xangai, em 1993, não tinha metrô. Não tinha uma linha. Se olha hoje, você fecha o olho e põe o dedo no mapa, você tá no metrô. Trem de alta velocidade. Não tinha no século passado. Já tinha na Europa, já tinha no Japão, não tinha. Agora, a China tem mais trilhos de trem de alta velocidade do que o resto do mundo inteiro somado. Tudo que tem no Japão, tudo que tem na Europa, na China tem mais. A China consumiu mais cimento, e eu peguei esse dado do blog do Bill Gates, eu não acreditava, em 3 anos, do que os Estados Unidos consumiram no século XX inteiro, em 100 anos, quando os Estados Unidos foram construídos de fato, entre 1900 e 2000. Então, realmente a China investiu na infraestrutura. E aí agora a gente vem para esse conceito esse contexto de trade war, de guerra comercial Estados Unidos e China, e das empresas que, abriram o olho e falaram, putz, não quero ficar dependente, meu supply chain não pode ser dependente só da China, vou diversificar. Só que tirar o parque industrial de um país para o outro não é um negócio assim, é muito complexo. Então, enfim, o nosso mundo tá mudando, mas não podemos continuar ignorando a China. Cara, eu tava puxando aqui, tava pensando, tava pegando tudo que você tava falando e juntando um pouco com, será que tá bom pra investir na China? Né? Deixa eu ver qual que é o PL, né, da bolsa na China. O nosso PL hoje do Brasil deve estar com mais ou menos 20, né? É pegar o quanto vale todas as nossas empresas, dividir pelo lucro de todas as nossas empresas no Brasil. Lá, a gente tá com um PL de mais ou menos 13 na bolsa da China. Olha só que a diferença, né, é que, se for pegar aqui com o pior ano de crescimento da história da China, que foi acho que o ano passado, você falou? Tirando o ano passado teve Covid, tirando o ano passado, tirando o ano passado. Pré-ano passado foi 6,1 e pior ano desde 1990. Desde 90. 6%, cara. Que essa é uma coisa bizarra. A China, desde 1990 até pré-Covid, até vamos falar fim de 2019, não teve queda econômica. Teve a crise de 2008, teve uma crise ali no mercado financeiro de 2015. Teve as crises globais que impactaram o mundo todo, mas fora isso, o Brasil é craque em crise, né? O brasileiro, vira e mexe, tem uma crise. A China, economicamente, não teve. E o mundo não funciona assim. É ups and downs. Lá, até agora, foi up. Cara, e se você parar pra pensar que ela é a fábrica do mundo, então, tipo assim, se Estados Unidos bombou muito porque a tecnologia tá crescendo, só que os Estados Unidos, ele faz a tecnologia num outro país, cara, por exemplo, faz na China, a China ganha dinheiro fazendo isso, então logo, não, cara... Os Estados Unidos não faz a tecnologia em outro país. Não, ele, sei lá, o Steve Jobs... Ele terceiriza o braçal, né? Mas mesmo assim, né? Cara... Que é mais barato. Não, com certeza. Agora, o ponto é assim, quando a gente pega, pra quem tá ouvindo a gente, quando a gente fala PL, né? Menor é melhor, na regra básica, né? Então, se a gente tá com PL de quase 20, lá tá com PL de 13, lá estaria mais barato. Por outro lado, a gente nunca deve olhar pro PL só, a gente tem que olhar pro PL em relação ao crescimento do negócio também. Que a gente chega naquele outro indicador que a gente tem vídeo, quem quiser pesquisar, que é o PEG Ratio, né? Que seria basicamente o PL sobre o crescimento. O crescimento é muito maior que aqui, o growth. Então, lá estaria muito mais barato que o Brasil se a gente fosse parar pra pensar. Mas claro que existem milhares de outros fatores, né? Do tipo, eu não sei, por exemplo, se essas companhias estatais estão listadas na bolsa lá. Eu não sei também se já não tem embutido no preço um pouco desse risco de, sei lá, se podem tomar meu dinheiro, sei lá o que pode acontecer lá fora. Tem muitas coisas que eu não conheço sobre China, de fato, né? Mas o ponto é um negócio que cresce pra caramba há muito tempo. E se, é igual Bitcoin, né? E se o Bitcoin, ele, virar aceito por todo mundo, virar moeda do futuro e você não tiver nada? Qual que é o risco que você corre então um pouquinho hoje? É perder o que você colocar ou multiplicar muitas vezes, né? Então, quando eu penso nisso, eu vejo que talvez faça sentido ter um pouco de China no bolso, assim. A dificuldade é, que empresa escolher? Como fazer? Quanto ter, né? Então, por isso que, no meu caso, no Rumo Mobilião, eu provavelmente vou colocar um pouquinho ali, no máximo 5%, no máximo, e talvez uma coisa que seja mais genérica, né? Ou um fundo, tipo do JP que pega tudo, ou algum outro fundo de China, ou até um ETF de China 11 aí, que dá pra investir com quanto, Kaique? Você lembra quanto que era, Kaique? Eu acho... Deve ser R$100, né? Eu acho que era 100 ou 500 reais, eu não me lembro. Agora, por exemplo, você acha que tá barato investir em China? Tem alguma coisa assim? Ou difícil dizer? Eu prefiro que cada um faça o seu estudo e chegue nessa conclusão. Mas o que é legal de olhar, de investir em China, é que tem uma Nasdaq chinesa, uma bolsa de tecnologia que foi criada em julho de 2019. Já tem mais de 200 companhias listadas e mais de 400 companhias no pipeline. Então é IPO atrás de IPO atrás de IPO. Tá crescendo muito. O que eu acho que é bacana a gente comentar de China é que a gente falou um pouco do Made in China, a gente deu um pouco de contexto, a gente falou da loucura que é o governo. Mas o que eu acho que o pessoal não abriu o olho é que a China é um consenso global que a China é a grande líder mundial em tecnologia junto com os Estados Unidos. Israel tem muita coisa bacana, só que Israel tem uma população de menos de 9 milhões de pessoas. Então a gente olha aqui no Brasil, né? População
População brasileira, 7 vezes menor que a população chinesa. Economia brasileira, cerca de 7 vezes menor que a economia chinesa. Quando a gente olha o número de unicórnios, as empresas privadas que têm a valuation, que valem mais de $1 bilhão. O Brasil tem cerca de 15, vamos chamar 16, falar 15. China tem mais de 220. Então é muito mais que 7 vezes. E por que olhar esses unicórnios chineses? Primeiro, o primeiro unicórnio brasileiro foi a 99 Taxi, que só atingiu essa valuation porque a Didi aportou. Nubank recebeu investimento da Tencent. Stone recebeu investimento do Ant Group, que a gente comentou. Então tem mais de 200 unicórnios chineses que eles já estão vindo pro Brasil. E que vale a pena estudar a jornada deles para falar, opa, será que não tem coisa que a gente poderia estar fazendo no Brasil? Que foi o que eu vi o pessoal lá do Vale do Silício estudando as inovações chinesas. E tem uma empresa, Nigro, que eu não sei se você tá nela. Você já ouviu falar de Kuaishou? Cara, TikTok, você conhece? Sim. Kuaishou começou antes do TikTok, é o principal rival do TikTok, é uma espécie de TikTok muito parecido. Lá na China já é o quarto maior e-commerce da China em GMV. Kuaishou? Então imagina que o TikTok você vai começar a comprar coisa no TikTok, sem sair do TikTok. O Kuaishou, que aqui no Brasil é Kuai, Kwai, eles me falaram que eles têm mais de 30 milhões de MAUs, de monthly, usuários ativos mensais no Brasil. Então... Kuaishou? Você falou que tem mais de 30 milhões de usuários mensais no Brasil. Não, possível. Então o que tá... falar disso. Também não. Qual é possível? Aí. Depois vocês dão uma olhada nos rankings de apps mais baixados, vira e mexe, eles estão lá. Rede social de vídeos. Bem parecido com o TikTok. Cara, deve ser muito teen, então, né? Porque pra nenhum de nós, cara, ter ouvido falar, cara. Tô achando que já tá com muita rede social. Não, o negócio é Clubhouse. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero saber se tem Clubhouse na China. É isso que eu quero saber, cara. Com certeza não. Lá você não pode ter... Eu ficaria surpreso se tivesse. Acho que não tem. Essas redes sociais de fora da China não são permitidas. Olha a idade, é 18 anos. Tá aqui, seriam de 18 essa rede social. Ah, então deve ter alguma coisa aí. Por isso tem tanta gente. Não, mas se for parar pra pensar... Não, para pra pensar o TikTok. Você acha que é uma rede infantil? Para pra pensar. Não é só uma... Cara, enfim. Deixa pra lá. Cara, mas eu acho que o TikTok é uma empresa icônica chinesa, que é a primeira empresa de tecnologia pro consumidor chinesa que virou um fenômeno global. E a história dela é bizarra. A TikTok foi feita por uma empresa chamada ByteDance. Então a ByteDance, o primeiro hit deles foi um programa, um app chamado Toutiao. O que era esse Toutiao? Sabe o teu feed do Facebook? Fica aparecendo lá, teu amigo teve filho, o Grêmio ganhou, fica aparecendo aquelas coisas que aparecem no feed do Facebook. Eles pegaram só aquele feed, tira o resto. Tarantas, é o Tarantas. Então eles pegaram esse feed e eles enfiaram um AI nesse feed que eles te conhecem tão bem que virou um negócio viciante. Você vai olhar lá e você vai falar, puta, tá saindo notícia do mercado financeiro, tá saindo... Tudo que você gosta é muito viciante e muito personalizado. A empresa porrou, beleza. Aí começaram a crescer. Como eles cresciam? Eles fizeram uma fábrica de app. O que é uma fábrica de app? Eles fizeram vários apps que você não sabia que era da ByteDance. Tipo, exemplo do apps, as 100 garotas mais lindas, outro app. Que carros legais, outro app. Baixe GIF, engraçado, outro app. Só piadas, e você ia baixando. A tua movimentação, o que você fazia nesses outros apps, alimentava o AI, que era um single profiler, desse Toutiao. Entendeu? E daí ele te conhecia melhor e te dava melhores notícias. Aí quando eles viram o negócio do TikTok, foi o seguinte. Uma companhia francesa chamada Mindy começou o vídeo vertical lá em 2013. Aí uma companhia da China chamada Musical.ly copiou e bombou nos Estados Unidos, apesar de ser sediada em Xangai. Aí o TikTok foi uma cópia da Musical.ly. Então o TikTok foi uma cópia da cópia. E chamava Douyin na China e bombou. Por que bombou a cópia da cópia? Porque o que o cliente vê, o que a gente... todo mundo em casa deve ter ouvido falar, Natal, nesse século, o petróleo desse século são os dados. Né? O petróleo desse século é saber interpretar os dados, é ter uma inteligência artificial verdadeira que eu tenho os dados e eu consigo gerar valor a partir disso. Então o que a gente vê no TikTok é um 10% só. O que tá por trás, que é machine learning e toda aquela personalização e o jeito que eles fazem é o game changer. E a China é a número 1 nisso. E vai seguir sendo, porque lá eu cruzo a rua fora da faixa, o chinês cruza a rua fora da faixa, tem uma câmera, tem mais de... ninguém sabe o número, mas mais de 1 bilhão de câmeras, certamente, que pega a cara do cara. E sabe quando você tá no trânsito aqui, você fez uma arte, a câmera bate uma foto da tua placa e você recebe a multa em casa? Lá,
a foto não é da placa, é da tua cara. E tem um algoritmo de reconhecimento facial, e daí você recebe a multa em casa por ter cruzado fora da faixa. Ou porque você tá dirigindo e você passou fora do farol vermelho. Então, Isso ia ser muito bom. Você acha? Nossa, com Pensa certeza. bem se isso é muito bom. Pensa Ia ser bem, Lucão. Aquela sua corridinha que você dá fora da faixa. Não ia estar mais desculpa em Meu, casa, né? Sabe aquela discussão do casal? Não foi eu que tomei, foi você. Fala, meu filho, agora a gente sabe quem Olha essa tomou. foto aí. mas assim, o AI, ele precisa... Esse negócio de AI, inteligência artificial, que parece ser tão complexo. Isso não é pra mim. Tem que parar e dar uma entendida nisso, porque não é tão complexo. Esse negócio já existe há mais de 50 anos. Por que agora virou hot, né? Virou mainstream? Porque agora o processamento de dados ficou muito barato. Tem dados sendo gerados o tempo todo. Então a máquina precisa ser muito alimentada. E a China alimenta mais que qualquer um com todas essas imagens de câmera. Então a máquina deles vai estar na frente. E vai ser imparável, porque aqui a gente tem coisas do LGPD, a gente tem coisas que a gente respeita a Um privacidade. LGPD lá, meu amigo, não existe, né? LGPD quem manda sou eu, né? Até tem um monte de lei escrita lá, mas na o prática... governo que manda em tudo que ele quiser. Na prática, eu mato Tem essas quem eu leis quero. aqui, mas se eu achar que não devem ser mais aplicadas, não vão ser, tá ligado? Mas assim, a gente tá falando de maneira bem holística e eu acho bacana, porque os maiores especialistas de China no Brasil, eu vejo que muitas vezes eles pegam leve, porque eles precisam ficar indo pra China, eles precisam vender os produtos que eles têm com a China. Então eu acho legal que a gente tá sendo bem, é assim que eu falo com os meus amigos, é assim que é. Mas pô, você trabalha com tecnologia e inovação, varejista, mercado financeiro, você não saber o que tá acontecendo na China no detalhe... E qual que é a melhor fonte pra ficar inteirado de China, por exemplo, hoje? Cara, tem uma que eu gosto bastante, chama TechNode. Tem a newsletter da China Skinny, que é uma consultoria que é muito boa. Como todo que é? mundo... Chinese China Skinny. China Skinny, de magro. De magro. China Skinny. Depois eu posso mandar pra vocês uma Legal. fonte, uma lista. Cara, a gente vai disponibilizar seu livro mesmo pra galera? Fechado. Mas pode fazer isso? Pode. Pode, a gente é chinês aqui, né, mano? Não, bora. Cara, Tudo entre amigos. eu escrevi esse livro pras pessoas, pra despertar uma curiosidade. Você não vai sair expert depois de ler o livro, eu espero que colabore. Mas pelo menos vai sair de lá com mais vontade de aprender. Tá bom. Então, tenho zero interesse no ganho monetário com o livro. Tá. Então, se vai ajudar as pessoas Então a a ler, gente pode botar nos stories e botar uma raça pra cima pra baixar o PDF do negócio. fechou. Nossa. É isso. Então vai Caraca, ficar no que stories presente, do hein? Ponto Rico? E no do Thiago também, né? Tá bom. Pô, puta presente desse, cara. Fechou. Que legal. E pra finalizar, Ricardo, vale a pena, na sua visão, investir em China de uma forma geral? Vai ser o motor de crescimento da próxima década. Ter exposição à China ou não, acho que é case a case. Aviação. A aviação mudou o mundo, né? Mudou o planeta. Mas quem ganhou dinheiro com a aviação? Então acho que mais que olhar trends e tendências, é olhar oportunidades específicas. E eu acho que o importante da cultura chinesa também, fazer negócio com os chineses é bacana, ou tentar se aproximar, porque lá a galera tá sempre disponível para fazer negócio, falar de negócio. A norma lá é 996. As pessoas trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É assim que funciona nos Das meios 9 de às tecnologia. 6? Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, 996. Nas empresas de tecnologia funciona assim. Então, a gente está num contexto de work and life balance. Eu não estou falando que é assim que tem que ser, não estou fazendo... mas lá funciona assim. E a gente vai estar competindo com essa turma. Já estamos competindo. Então, grandes fortunas e os nossos pais e avós tiveram muito sucesso na vida podendo ignorar a China. Eu acho que nossos negócios e os nossos filhos não poderão se dar ao luxo de ignorar a China. Eu acho que foi bacana porque a gente não foi só positivo, a gente teve foi bem na real. E então eu recomendo fortemente quem for começar a estudar China, de sempre olhar quem é o autor dessa matéria, qual a experiência dele com a China, o que ele quer, né? Porque eu vejo muita coisa assim que o pessoal que escreve tá querendo em relação à China. Então, vale muito a pena, esse ETF do Fabiano Ciro, do pessoal da XP, porrada, dá acesso pelo menos. Você estudou, fez a lição que quer fazer, acho fabuloso. Então, estudem, Legal. pessoal. Muito legal. bom. Kaique, você acha que a gente deveria implementar o 996 aqui na empresa também? Eu acho que... Você acha, mais ou Kaique? menos, né? A gente já é mais ou menos assim. Tem dias que é 12, 12, 6. 12, 12, 7. Aqui é 12, 12, 7. chinês já, mano. Ai, caralho. Mas também temos nossa enquete. O que a gente vai deixar hoje na nossa enquete? Qual é a pergunta que você quer fazer para nossa audiência de Você é sim e chinês, não sim no ou não? Spotify? A gente tem uma enquete no nosso Spotify que o público inteiro pode responder e depois, se você quiser os dados, a gente manda. Fica na descrição aqui do podcast. Pô, bacana. Então eles só podem responder o sim ou não. Ou alternativa, alternativas alternativas. aí. Ou múltipla escolha.
depois de ouvir isso, você quer aprender mais sobre China? Sim ou não? Tá, tipo assim, se você tem mais ou menos vontade depois de ter ouvido o episódio? Isso. Acho bom. Acho legal. Bom, também. boa pergunta. A outra, você tem vontade de ter exposição à China no teu portfólio? Só dá pra ser uma, cara. Ah, então vamos É nessa. que 2 fica mais caro aí. Ah, então. Não, zoeira, que só tem espaço pra uma mesmo. A tecnologia do Spotify é assim hoje. É que eles não, acho que não tem tanto investimento chinês. Então, Tá faltando um capital da Indy Financial aí. tá faltando. Pode escolher vocês, tem uma pergunta, mas acho que pode ser essa, ou você tem vontade de ter exposição no teu... Acho que isso pode ser bacana portfólio. pra vocês. Muito bom. Então, assim, apenas se você já investe, você tem vontade de se expor à China de alguma forma? Isso é bom. bom, certo? Certo. Muito bom. Tem recado? Siga o Primocast no Spotify, siga o Primocast lá no canal de cortes do YouTube, que a gente tá crescendo, já passou dos 100 mil. Cadê minha plaquinha YouTube? Temos Eu só quero falar isso. Cadê minha plaquinha. plaquinha? Tá devendo aí a plaquinha pra Ô, calma, a gente tá fazendo nosso marketing, mas, cara, peraí. Ricardo, como faz pra te contar nas redes É sociais? verdade. A gente esqueceu de Cara, perguntar. eu não sou muito No presente. profile? Você também é no profile? Fala onde você tá. Ele vai falar LinkedIn. WeChat. Ele vai falar LinkedIn. Pera. Você tá no certeza, certeza. LinkedIn e Não, WeChat. Me encontra no LinkedIn e Clubhouse. WeChat. Se ele falar WeChat, Clubhouse, aí fudeu. Você tá lá no Certeza, chat. ó. Gente, aqui na descrição vai ter o QR Code do chat dele. É só dar uma mensagem. Não, procura lá, Ricardo Jeromel, Rico Jeromel. Na verdade, eu nem sei qual que é o handler. Eu não sou muito... Mas você não tá no Instagram? TikTok? Eu tô, mas vocês vão ver lá que eu não posto com frequência. Tá lá, mas eu não... Onde você posta com frequência? Em TikTok. um lugar? Cara, não sou muito ativo É. nas redes sociais. Faz bem. Faz bem. Vai ter o arroba dele aqui na descrição. Vá lá e faça perguntas sobre China que ele vai adorar respondê-las. Vai lá, lota a caixa de mensagem dele, vai adorar, vai responder todos. Acabou de A gente vai prometer deixar pra o gente. telefone fixo dele aqui. E tem um WhatsApp, se tirar você quiser alguma mandar também dúvida. pro WhatsApp. E tem o WeChat também, se você estiver ouvindo de outro lugar. É isso aí. Então, um grande abraço, até o nosso próximo episódio, próxima segunda-feira e tchau.